Senhor presidente, senhoras e senhores congressistas, hoje é importante colocar para a sociedade, aqueles que estão nos assistindo agora, que o Brasil está passando por um problema muito grave. E esse problema é grave o suficiente para termos hoje uma notícia que nos estarrece. O ministro da Fazenda, o senhor Fernando Haddad, acaba de tirar férias. Quando eu brincava a respeito de que apertem os cintos, o piloto sumiu, eu dizia, talvez para fazer uma analogia com a situação em que o Brasil passava e o fato de que o governo olimpicamente desconhecia os problemas e olhava pelo retrovisor. Aliás, um governo que tem um retrovisor muito maior do que o para-brisa. Nós estamos há 2 anos e meio de um governo temerário, de uma situação desastrosa, em que as contas públicas se evaporam, se deterioram, e o governo busca sempre as mesmas soluções: aumento de impostos, aumento de taxas, intervenção dentro do Estado e, principalmente, a apresentação de novos programas populistas para tentar resgatar uma conexão há muito tempo perdida entre o Partido dos Trabalhadores e a sociedade brasileira. O Partido dos Trabalhadores não fala a mesma língua de quem empreende no Brasil, de quem edifica, de quem constrói, de quem gera emprego, renda e oportunidades. O Partido dos Trabalhadores, na verdade, destrói de forma deliberada a nossa economia. O ministro Haddad, abre aspas, fala: calote em governadores, calote de precatórios, vendeu empresa pública a preço de banana enquanto rifava o Brasil e tentava dar golpe na democracia. Estamos arrumando sua bagunça, Bolsonaro. Quem está isentando o trabalhador do imposto de renda somos nós. Quem cobra imposto de betes e bilionários somos nós. Este governo continua a falar uma linguagem que, na verdade, é muito mais midiática do que assertiva. Cobrar bilionários, o governo propõe taxar pessoas que ganham acima de 50 mil reais. Quem ganha acima de 600 mil reais por ano é bilionário. Próximo orador inscrito para breves comunicações, convido Vossa Excelência, o deputado federal Bom Gás, do Rio Grande do Sul. Essa é a fase de breves comunicações da sessão do Congresso Nacional. Deputado Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, já na tribuna. Brasil do presidente Lula, junto com o ministro Haddad, voltou a colocar o Brasil referência internacional, crescimento econômico interno e com programas sociais para o povo sair do mapa da fome, da fila do osso que nós tínhamos no governo passado. Todos os institutos de análise, focos, banqueiros, economistas da direita, olhavam um governo passado e projetavam o crescimento econômico para o primeiro ano da eleição do presidente Lula. Menos de 1%, 0,9%. Porque talvez imaginavam que continuaria a política nefasta do governo Bolsonaro. Mas felizmente entrou o presidente Lula e fez novamente ter programas para a política industrial brasileira, retomando a indústria brasileira, retomando ciência e tecnologia e fazendo a economia crescer. Os números não mentem, mais de 3% de crescimento da economia. O BNDES, que outrora financiava caixa do governo, passou a financiar indústria e desenvolvimento, e ainda com desenvolvimento sustentável na transição energética. Isto gerou a situação positiva do Brasil, de termos um crescimento de 3%, de termos o menor índice de desemprego, e ainda podermos honrar um debate sério com os prefeitos, que no período do governo Bolsonaro foi feito com os prefeitos, na verdade, um verdadeiro calote. O tema do ICMS, vocês todos lembram, quando não foi feita a cobrança do ICMS sobre combustíveis. São 30 bilhões
que deixaram estar nos cofres dos municípios e dos estados. O que fez o presidente Lula foi gestão péssima do governo anterior, mas ele honrou e repassou para os prefeitos este valor. E aí eu ouço falar de déficit do atual governo. Foi um calote deixado pelo governo passado. O Haddad tem toda a razão. Praticamente 100 bilhões nos precatórios que não haviam sido pagos e que também foram pagos nesse governo. Então nós temos mais de 100 bilhões pagos por este governo, por um desgoverno passado, onde a economia não crescia, não tinha emprego e o povo vivia na miséria. Agora, quando o presidente Lula e quando o ministro Haddad diz que nós temos uma grande injustiça nos tributos desse país, onde os pobres pagam mais que os ricos, e muitas vezes os ricos não recolhem tributação, nós trabalhamos a reforma tributária para fazermos justiça. Esse Congresso já aprovou uma simplificação, uma unificação tributária, para o país poder continuar crescendo, mas crescendo em padrões sustentáveis. Agora, as injustiças tributárias continuam. Nós temos, pelos dados oferecidos pelo próprio Tribunal de Contas da União, renúncias fiscais em torno de 800 bilhões de reais. Eu repito, 800 bilhões, 8% do PIB. E 75% dessas renúncias vão para apenas 10% dos beneficiários. Esta política de incentivo fiscal feito outrora para aumentos localizados específicos não deveria se eternizar. E essa é a responsabilidade desse Congresso. E essa é a proposta, diminuir essa isenção, porque ela não é geradora de um desenvolvimento sustentável. Nós temos também os supersalários. Dados do TSU, 42.500 servidores ganham mais do teto constitucional. São 11 bilhões que recebem acima do teto. O presidente Lula tem um projeto nessa casa, nós devemos votar esse projeto, são 11 bilhões. Por que essa casa não enfrenta o debate sobre os grandes salários, sobre as renúncias fiscais? E o tema que o Lula apresenta, que precisa ser aprovado para bem de 20 milhões de brasileiros, que é a isenção até R$5 mil do imposto de renda. Mas são 27 bilhões que deixarão de ser arrecadados e precisam do equilíbrio. Então os mais altos salários pagarão conforme o projeto, mas a casa precisa aprovar esse tema. Então, esse é o chamado do presidente Lula do Haddad. Justiça tributária para o Brasil continuar crescendo. E crescendo, gerando desenvolvimento com sustentabilidade, gerando emprego, dando oportunidades e não fazendo com que a parte de baixo, onde um professor de R$1.700, onde um operário de R$2.000 paga mais tributo proporcionalmente a quem tem muito. E sobre essas taxações, e esse é o grande debate que nós precisamos fazer, justiça tributária para o Brasil continuar crescendo com sustentabilidade.